E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E depois de bem pouquinho tempo sem trazer vídeo novo de Respondendo Inscritos, hoje eu tô aqui de volta com Respondendo Inscritos para responder as perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade. Que toda vez que eu vou trazer um vídeo respondendo inscritos, eu vou deixar um post lá na aba comunidade para vocês fazerem suas perguntas para eu responder elas aqui. E já vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é a do João Victor. Duas perguntas sobre o reboot. Por que quando o Ben se transforma no Ultra T, a voz dele não era mais a mesma que a do Ben? Ele pode ser considerado um Fublau? Não, o Ultra T do reboot não é um Fublau, pois o motivo dele ter aquela voz diferente, como dito pelo próprio dublador oficial do Ultra T do reboot, é que na verdade aquela voz é a voz do próprio Ben adulto, só que num outro corpo. Por isso que é uma voz grossa, porque é a do Ben adulto, e por isso que tem aquele detalhe, né, uma voz robótica, porque é ele num outro corpo. Ou seja, não, o Ultra T do reboot não é um Fublau. 2. Sobre o filme, na cena em que o Ben estava lutando contra os aliens da nulidade, o Z-Scare acabou tocando no Omnitrix e levou um choque. Aquilo significa que o Omnitrix absorveu o DNA Ectonorita? O Ben pode se transformar no Fantasmático também, porém ele não sabe disso? Bom, sim, o Ben do reboot pode virar o Fantasmático, pois como confirmado por Duncan Roleal, o Omnitrix do reboot possui a amostra de DNA de todos os alienígenas clássicos. Ou seja, o Ben tem acesso a praticamente todos os aliens clássicos, mas todos eles estão bloqueados. Mas ele pode acessar o DNA Ectonorita se ele fizer aqueles códigos, aí ele teria acesso temporário ao DNA Ectonorita, ou se ele mudar as configurações do aparelho e trocar uma amostra de DNA conhecida pela de um Ectonorita, que nem aconteceu quando o Omnitrix atualizou, o Omnitrix naturalmente trocou as amostras de DNA, ou simplesmente ele desbloqueia com o tempo naturalmente, já que depois de Ben 10.010, o Omnitrix não tem mais a trava que impede o Ben de ter mais de 10 alienígenas. A gente pode ver isso, que ele desbloqueou o Surto, que é seu 11º alienígena, que como confirmado por Deca Roleal, não foi bloqueado depois dos eventos de Ben 10.010. Mas já respondendo sobre o choque, não, aquilo não é absorção de DNA. Como eu expliquei no vídeo falando tudo que o Omnitrix do reboot pode fazer, aquele choque é um firewall do Omnitrix que impede o Ectonorita de ou possuir o corpo do portador ou de tomar controle do aparelho. É quase a mesma coisa que a trava de segurança do Omnitrix clássico. A diferença é que aqui é um choque para impedir que o Ectonorita ou controle o aparelho ou possua o portador. Pergunta do Zoeira Sem Limites 2.0. Você acha que Ben 10 continuasse depois com uma temporada melhor da Força Alienígena, do jeito que o Dawini queria? Você acha que Ben 10 seria um desenho totalmente diferente ou um melhor? O que você quer dizer é se a terceira temporada de Força Alienígena fosse do jeito que o Dawini queria, a série Ben 10 mudaria, ficaria melhor. Mas na minha opinião, acho que Ben 10 não mudaria muito. A única coisa que mudaria é que a terceira temporada não seria ruim. De resto, eu acho que Ben 10 seguiria a mesma coisa. Perguntas do Matheus Victório. Diferente do Ben Prime, você acha que o Ben Irado teria o DNA do Vilgax em seu Omnitrix? Afinal, o mesmo já foi seu mentor e faria sentido ele ensinar o Mad Ben a usar o seu DNA? Na verdade, eu acho que o Ben Prime tem sim o DNA de um Chimera Suinigenes, pois o Duncan ele confirmou que o Omnitrix tem o DNA de um Chimera Suinigenes lá no clássico, mas aí depois dos eventos do episódio Segredos, onde o martelo quimeriano, que é a nave do Vilgax, sobrecarregou o Omnitrix, a amostra de DNA foi bloqueada. Mas eu acredito que atualmente em Ben 10 Omniverse, o Ben Prime já possui aí o DNA de um Chimera Suinigenes, ele só não se transformou ainda em tela, já que o Ben se encontrou várias vezes com o Vilgax, mas em momento algum o Omnitrix tentou escanear a amostra de DNA. Mas dizendo sobre o Ben Irado, o Derek ele afirma que o Ben Prime possui a maioria, se não todos os aliens do Ben Prime, com exceção do Feedback e do Vampiro. Portanto, faria sentido sim ter o DNA de um Chimera Suinigenes, e se não tiver ocorrido os eventos do episódio Segredos na linha do tempo do Ben Irado, é possível que o Ben ainda tenha acesso. Então eu acho que talvez o Vilgax tenha ensinado ele sim. 2. O Albedo poderia fazer a forma humana de Ben Tennyson virar uma forma suprema? Não, pois ele estava preso na forma humana, e a forma galvaniana mesmo era meio que uma versão do Massa Cinzenta dele. 3. A partir de Omniverse, os filhos dos encanadores não são aliens e sim mutantes através do poder do Kevin. Então você acha que se o Anti-Venom poderia retirar os poderes dele, já que o poder dele é curar e tirar poderes que são erros genéticos? Talvez. 4. Se uma fusão entre um alien Fublau acontece, exemplo, chama e feedback, a fusão ainda seria Fublau ou não? Pela parte, né, do outro alienígena, no caso Pironita, aí da fusão do feedback com chama, não.
Pergunta do Zenvik. 1. Qual cena do Ben surrando o Kevin você mais gosta? A batalha entre o Kevin Supremo com o Echo Supremo. 2. Na sua opinião, qual o alien mais modinha de Ben 10? Eu diria que o XRL8 porque ele é basicamente o velocista e tipo, toda mídia de herói tem sempre um velocista, mas mesmo assim ele ainda é um alien bom, isso não faz ele ser um alien ruim não. 3. Se você fosse um diretor de Ben 10 reboot, você substituiria os Omnitrix por alguma outra coisa no reboot? Eu substituiria eles pela ideia conceitual descartada que o Duncan tinha dito que ia ter, de que o Ben tem acesso às formas sombrias dos alienígenas, o que eu acho que seria muito interessante ser abordado na série. 4. Qual é o seu diretor favorito de Ben 10? O Duncan, porque ele não tem tantas falas controversas. E as únicas controvérsias ele mesmo disse que estava errado, e a única que vem na cabeça de falar que estava errado e ele não disse é sobre os aliens de Andrômeda. Essa é a única que me vem na cabeça, só que ainda assim é um errado conclusão dos fãs com o que a gente tem na série, mas ainda assim eu gosto do Duncan. 5. Quem você acha que ganha numa luta podendo usar todos os aliens que tem acesso? Ben de 10 anos do clássico ou Ben do reboot? Ben do reboot, porque o Ben do reboot tem muito alienígena apresentado, ele tem o Enormossauro, o Rat, o Gigante, então o Ben clássico não tem tanta chance contra ele. Pergunta 200. Qual o melhor traço de Ben 10 na sua opinião? É polêmico, mas eu prefiro o de Omniverse. Eu acho o de Omniverse um traço muito bonito. Claro que tem muita coisa que eu não gosto do Omniverse, mas tem bem mais coisa que eu gosto no Omniverse do que no traço horroroso de Supremacia. Pergunta do Ryan Proença. Qual o seu alien favorito? É o Gax. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Pergunta do Wallace Almeida. Na sua opinião, qual é a sua melhor formação dos 10 primeiros alienígenas do Ben clássico, Força Alienígena ou do reboot da primeira temporada? Eu acho que do jeito que os diretores colocaram já tá de bom tamanho. Porque assim, os 10 primeiros aliens do Ben clássico, eles encaixam com o padrão de que o Ben ainda tá se tornando um herói, ele ainda tá desenvolvendo e tudo mais. Tipo, se você tá com feedback pro Ben de 10 anos do começo da série clássica, já é de ferrar, né? Do Força Alienígena eu também acho isso, porque afinal de contas, apesar de serem novos, eles têm uma base igual ao dos aliens antigos, então é até fácil pro Ben se acostumar com eles. E os do reboot, eu acho que fica meio apelão colocar o Cipó Selvagem, mas de resto até que tá de bom tamanho. Pergunta do Pesquidust. O reboot é um multiverso alternativo ou uma dimensão alternativa? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, acho até que vocês ficaram cansados disso, mas o reboot é sim oficialmente uma dimensão alternativa da linha do tempo Prime. Isso é confirmado por Duncan Royal, na qual foi perguntado a ele se o reboot era canônico para a continuidade clássica, e o Duncan confirmou que sim, o reboot é canônico para a continuidade clássica. Portanto, o reboot oficialmente é um universo alternativo do clássico. Isso já era deixado claro já faz um bom tempo, antes mesmo de Alien X Extinction. No crossover Nexus, que é um crossover canônico para o reboot, como confirmado por Duncan Royal, o Mutante Rex clássico apareceu nesse crossover como um dos heróis derrotados pelo Strike, o que já dava uma conexão entre o clássico e o reboot, já que o Mutante Rex é um universo alternativo de Ben 10 clássico. O Duncan Royal, na época do crossover Nexus, disse que iria ser explorado uma conexão entre o reboot e o clássico quando foi perguntado a ele por que o Ben Prime não apareceu no crossover Nexus. E por fim, o Derek J. White confirmou que só existe um nulificador em todo o multiverso, que ele é a nulidade entre as dimensões. E ainda de acordo com ele, todas as versões alternativas da Encantriz e do Rex não têm relação com o Legiodoman e nem vieram de lá. Só são humanos normais vindos da Terra, pois só existe um Legiodoman em todo o multiverso. E isso é 100% confirmado no reboot, onde o nulificador do reboot, como confirmado por Duncan Royal, é o mesmo do clássico. E é confirmado no próprio reboot pelo Alta Sobrecarga que o nulificador é a nulidade entre as dimensões, confirmando a fala do Derek. E a Encantriz e o Rex do reboot, eles são humanos normais vindos da Terra, com o Rex sendo um mago ancião com mais de 10 mil anos de idade e a Encantriz sendo a sobrinha dele que encontrou seu livro de feitiços e virou uma feiticeira. Portanto, sim, reboot e clássico são do mesmo multiverso e o reboot é uma dimensão alternativa. Aí vem a dúvida, por que o reboot tem uma física tão diferente do universo principal?
Bom, o multiverso Ben 10 possui universos com física diferente. Um bom exemplo é o próprio universo do Mutante Rex, no qual possui uma física tão diferente do universo principal que, como confirmaram por Duncan Royal, nenhum personagem de Ben 10 existe lá. Talvez exista uma versão do Ben, mas dos demais personagens não existe. Ou seja, o universo do Mutante Rex tem uma física extremamente diferente do universo principal, e esse seria o caso do universo do reboot. Ele possui uma física completamente diferente. E por que existem universos alternativos com uma física parecida com a do reboot? Bem, existem versões alternativas de universos alternativos, para quem não sabe. Ou seja, pode existir versões alternativas de Ben 23, de Gwen 10, que inclusive já existe, né, versões alternativas da Gwen 10. Então, versões alternativas que têm uma semelhança tanto com o Ben do reboot quanto o Ben clássico, que é o caso, por exemplo, do universo do Maximilian, na qual se assemelha a ambos os universos, não é uma novidade. Pode existir versões alternativas de bens alternativos. E por que o Paradoxo não apareceu em X Extinction? Simples, ele tem que ficar 300 anos-luz de distância de um Sapiens celestial, como nos dito lá em Supremacia Alienígena, então ele nem podia interferir no especial, pois a ameaça principal era justamente um Sapiens celestial. Ou seja, nada que se diga ao contrário que prove que o reboot é um multiverso separado. Muito pelo contrário, tem mais coisa que afirma que ele é um multiverso do clássico do que separado. Pergunta do Caio Craft Nunes: qual o pior e o melhor alien de Ben 10? O melhor é o Gax e o pior é o Valcaturta. Pergunta do Gustavo Alves Rosa: o Ultra T do Ben negativo seria um malware? Não, o Omnitrix do Ben negativo, né, o Nigatrix, ele é a mesma coisa do Omnitrix definitivo da linha do Tempo Prime. Ele dá os aliens no ápice da espécie e tal. Portanto, o Ultra T do Ben negativo seria a mesma coisa do Ben Prime, só muda, né, a cor por causa da física do universo do Ben negativo. É o Omnitrix do Ben Zarro que daria o malware aí pro Ben Zarro. Pergunta do Vinícius Alves de Campos: qual é o Ben 10.000 mais forte? O de Omniverse, porque ele dá fusões, e as fusões são muito poderosas dependendo do caso. 2. Existe Ben 10.000 dos bens alternativos, tipo um Ben 23.000? Eu acabei de falar que existe sim versões alternativas de bens alternativos, então pode sim existir Ben 10.000 alternativos de bens alternativos. E eu já trouxe um vídeo falando como seria os Ben 10.000 dos bens alternativos, tá aí no card se você quiser ver. Outra pergunta do Gustavo Alves Rosa: você pretende terminar o jogo Ben 10 Protector of Earth no seu canal? Não, porque as gameplays aqui no canal floparam, então eu não pretendo terminar não. Pergunta do Catiro Azul: cite todas as coisas que você não concorda que o Daniel Leite fala. Primeiramente, reboot clássico multiverso separado. Eu já expliquei que já é praticamente fato que o reboot é do mesmo multiverso que o clássico. Ben 10.000 de Omniverse futuro definitivo. Eu não acredito que o Ben 10.000 de Omniverse é o futuro definitivo do Ben Prime. Para mim ele é um futuro alternativo. Ion e Ben de Corrida contra o Tempo seriam a mesma pessoa. Eu já trouxe um vídeo inteiro falando por que o Ion não é o Ben do Corrida contra o Tempo. Os dois são praticamente bens diferentes, pessoas diferentes. E por fim, o Omnitrix dá a idade do portador. O Omnitrix clássico nitidamente não dá a idade do portador. Porque tipo, vai me dizer que a Tina tava dando em cima no 4 braços de 10 anos. Pelo amor de Deus, sem falar que a própria Luma, quando tinha 14, ela era menor de idade. E aí, a aparência de menor de idade. Então não, o Omnitrix não dá a idade pro portador. Outro exemplo também é o Friagem. O Friagem, ele tava grávido e, como dito, só nos 80 anos que ele fica grávido. Então não, o Omnitrix não dá a idade no portador antes de Omniverse. É a partir de Omniverse que o Omnitrix pode sim dar a idade pro portador, nitidamente, porque não tem nada que diga o contrário. Pergunta da Silvinha Cintura: o Ben 10 pode se transformar na Rainbow de Dash de Militro Pony? Claro, porque é um ser racional e que tem DNA. E se o Ben tivesse o DNA dela, qual nome ele daria? Eu não sei, eu não sou um diretor de Ben 10 para saber o nome que ele daria. Pergunta do Mickey Will: o Ben pode se transformar em Pokémons? Depende do Pokémon. Se o Pokémon for racional, né, não for um ser irracional e insapiente, o Omnitrix pode sim dar acesso ao portador para se transformar no Pokémon. Por exemplo, o Mewtwo é um ótimo exemplo. Agora, se o Pokémon não é racional ou coisa parecida, o Omnitrix não vai dar acesso. Mas porém, quem daria acesso ao Omnitrix? Porque aí sim ele aceita DNA de seres irracionais.
Pergunta do Rony Thomas Gomes Lara: se o Ben escaneasse com o Super Omnitrix um alien do sexo feminino, digamos que de uma espécie que tenha machos e fêmeas, o Ben teria uma transformação feminina por ser uma cópia genética ou uma masculina? O Super Omnitrix daria acesso ao Ben a uma transformação masculina desse alienígena que ele escaneou. Seria a mesma roupa e tal, mas porém ele seria masculino, porque o Super Omnitrix, mesmo escaneando uma amostra de DNA feminina, ele daria acesso ao portador a uma transformação masculina mesmo. Um bom exemplo, por exemplo, o Friagem. A espécie do Friagem só tem fêmeas, então o Omnitrix é calibrado para acesso ao bem a uma transformação fêmea. Pergunta do Omni Orbital muito fino. 1. Você acha que o Tartagira tem potencial para ser um dos 10 aliens mais poderosos do Omnitrix por ser imune a mana e ter afinidade à magia? Sim, mas o Derek diz que o Tartagira só vai poder ter acesso a essas coisas, né, com o bem praticando, se ele tiver o controle mestre, porque ele vai ter tempo ilimitado com a transformação. Sem isso, ele não pode. 2. Você acha que o feedback muito superestimado por ser todo poderoso de ter absorção infinita? Não, eu acho que esse poder pro feedback não é tão ruim assim. 3. Qual personagem você mais se identifica em Ben 10? O próprio Ben. Pergunta da Natália Rodrigues: por que o Ben demorou tanto para se transformar no Blitzwolf, enquanto os aliens Janur e Andrômeda foram desbloqueados logo quando eles apertaram o escaneamento? Simples, porque o ataque do lobisomem no Omnitrix fez com que ele danificasse e no processo ele ativasse a função de transformação ao mesmo tempo da função de escaneamento, que fez com que o Ben aos poucos, graças aos poucos aí, o Lobis Ben. Pergunta do Caio Lins: 1. Seria possível no futuro os olhos de aliens fiquem com cores diferentes que nem os do clássico? Não, tanto que o Ben 10.000 do clássico só tinha aquelas cores porque ele permaneceu com o protótipo. 2. Existem aliens no ápice da espécie sem ser os do Omnitrix? Dependendo da espécie, sim. 3. Qual fusão é mais poderosa? Espantoide X, fusão do Espantoide com o Alien X, ou o Pior X, fusão do Alien X com o Pior? Espantoide X, porque indestrutibilidade não ganharia do medo. 4. O que você mudaria na franquia Ben 10? Eu mudaria que os fillers fossem mais profundos, ao invés de serem só episódios muitas das vezes bobinhos e até ruinzinhos. E também mudaria para Cartoon Network não ficasse estragando a franquia. 5. Gosta do Resenha Redonda? Não conheço. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscrevam no canal. Fiquem atentos à aba comunidade para vocês fazerem perguntas para o próximo Respondendo Inscritos. Valeus e fui!